Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu vou ensinar pra você uma parada muito maneira. Só que antes de te ensinar essa parada muito maneira, eu preciso te ensinar alguns lemas, tá bom? O que eu vou te ensinar hoje chama-se o Teorema de Steiner, tá? É o que é conhecido também como a relação dos 5 raios. Normalmente os livros trazem demonstrações muito grandes, tá? Para esse teorema, fica trabalhando com bastante algebrismo, enfim, um monte de coisa, mas eu trouxe aqui um conjunto de lemas que pode ajudar a gente a entender melhor a demonstração de maneira mais rápida. Valeu? Então, vamos para os lemas, que aí depois a gente vai entender a demonstração melhor. Vamos lá. Lemas importantes. Primeiro lema que você tem que entender é o seguinte: a mediana de um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, ela sempre vale a metade da hipotenusa. Tudo bem? Então o que acontece? Se eu tiver um triângulo retângulo aqui de hipotenusa medindo 2A, o tamanho da mediana MA dele tem que ser a metade da hipotenusa 2A. Tá bom? Então, vamos mostrar isso. Como é que se faz isso? Bom, a gente vem aqui, ó, vou pegar piloto azul e constrói aqui, ó, um segmento de reta de tamanho, tá? Qualquer, tá bom? E a gente toma desse segmento de reta um ponto tal que a gente consiga construir aqui, ó, um lado, um segmento paralelo a esse cateto e um segmento paralelo, tá? A esse cateto aqui. Tudo bem? Então a gente vai acabar entendendo que esse tamanho aqui azul que ficou aqui, na verdade ele não tem uma medida qualquer, ele tem uma medida bem definida. A gente vai entender como é que funciona. Bom, se esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse, isso aqui é um paralelogramo. Só que um paralelogramo que tem um ângulo reto é um ângulo retângulo. É um ângulo retângulo, é um paralelogramo retângulo. Tudo bem? Bom, e se é retângulo, suas diagonais se cortam ao meio e são idênticas, tá? E se são idênticas, eu posso dizer que 2MA é igual a 2A e, portanto, MA é igual a A. Tranquilo? Então, fica aprovado aí esse primeiro lema, tá? Vamos para o segundo lema. Bom, segundo lema, esqueci até de colocar aqui, ó, lema 2, tá? O lema 2 é o seguinte: dado um triângulo ABC, tá? Considere o círculo que circunscreve esse triângulo de centro O, tá? E sendo o incentro desse triângulo. Incentro é o encontro das bissetrizes internas. E M sendo o ponto médio do arco BC, tá bom? Sobre aí o círculo azul que eu marquei. Vai valer a seguinte relação. Vai valer que MB é igual a MC, que é igual a MI. MB, MC, MI. São congruentes, tá bom? Como que a gente vai provar isso? Bom, seguinte, é fácil. A gente vai traçar aqui, ó, o segmento AM, tá bom? Segmento AM foi traçado, tá? AM, M não é o ponto médio de BC? Então o valor desses arcos aqui, ó, eles são congruentes. BM e MC tem que medir aí 2α, por exemplo, tá bom? Porque M é ponto médio de BC, né? Só que BAM está inscrito num arco de medida 2α, portanto vale alfa. Mesma coisa, MAC está inscrito num arco de medida 2α, portanto vale alfa. E a gente consegue concluir que AM, na verdade, é um segmento de reta que está, né, sobre a reta suporte aqui, na verdade, a bissetriz do ângulo BAC. Tá bom? Tá tranquilo? Então eu consigo afirmar que o AM com certeza passa no incentro I. Tudo bem? Isso é uma verdade. Por quê? Porque se é uma bissetriz, então tem que ter passado no incentro. Tá? Beleza. Bom, a partir daí a gente vai tirar umas outras conclusões, né? O que eu posso fazer? Eu posso traçar aqui o BIzinho, tá? E posso traçar aqui o CIzinho, tá? Show de bola. Bom, BI e CI são bissetrizes internas, portanto, esse ângulo aqui é congruente a esse e esse ângulo aqui é congruente a esse, tá? Aqui a gente pode ter θ e θ, aqui pode ser beta e beta, tá? Bom, uma coisa importante aqui é o seguinte, ó, esse ângulo aqui, ó, ele vai medir beta mais alfa, alfa mais beta, tudo bem? E esse ângulo aqui, ó, ele vai medir alfa mais θ, alfa mais θ. Legal. Bom, o que mais que a gente tem? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar BM de verde e MC de verde.
Legal? Vamos prestar atenção aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, CBM, tem que valer a metade desse arco, 2α. Então, alfa. Mesma coisa aqui, ó. Esse ângulo aqui tem que medir, né? O BCM tem que medir a metade de BM. Então, alfa. Repara aqui, ó. Alfa mais beta nesse ângulo aqui e alfa mais beta aqui. Portanto, o triângulo BMI é isósceles de base BI, tá? Então, eu consigo afirmar que esse comprimento é igual a esse, tá? Bom, mesma coisa aqui, ó, alfa mais teta é alfa mais teta, tá bom? Então, ó, consigo afirmar que MC é igual a MI. E aí fica provado aqui o nosso lema, tudo bem? Esse lema aqui também é muito importante você entender o seguinte, que o M, ele é circuncentro do triângulo IBC, tudo bem? Tá bom? Tá tranquilo? Isso aqui é uma coisa muito importante também, tá? Beleza. Para as outras naturezas de triângulo que a gente não trabalhou aqui, né? Porque aqui, obviamente, a gente está trabalhando com triângulo acutângulo. Para as outras naturezas de triângulo também vai valer relações semelhantes, tá bom? Mas até aqui isso vai servir para a gente. Tudo bem? Bom, então o que a gente aprendeu aqui? Que se eu pegar o ponto médio de um arco, ele equidista dos pontos que determinam esse arco e do incentro do triângulo que fica determinado. Tudo bem? Esse é o lema que a gente vai usar, tá? Bom, agora a gente começa a trabalhar com lemas, de fato, um pouquinho mais complexos. Bom, aqui, só para situar vocês, eu trabalhei com o seguinte. Tem uma circunferência de centro O que passa em ABC, ou seja, circunscreve o triângulo ABC, tá? Eu prolonguei aqui a reta BA, tá bom? E a reta BC, para que a gente pudesse construir aqui o círculo exinscrito ao triângulo ABC com respeito ao lado AC e vértice B. Tudo bem? Bom, então ó, eu construí esse círculo exinscrito aqui centrado no ponto Izinho B, tá bom? Em homenagem aqui ao vértice que está oposto lá a ele, tá? E aí a gente já sabe também o seguinte, o I é o nosso incentro, o O é o centro do círculo circunscrito, ou seja, o circuncírculo, tá bom? M é o ponto médio da corda AC, L é o ponto de tangência do círculo vermelho no lado AC, e N aqui, N vai ser o ponto médio do arco AC, tá bom? Bom, vamos começar a provar algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte, se eu tenho um vértice e traço o segmento de reta que passa no vértice e no incentro, quando ele encostar lá, quando ele intersectar o circuncírculo, tá bom? Quando ele intersectar lá, ele vai intersectar no ponto médio do arco que ficou determinado lá. Por quê? Por causa desse lema aqui, ó. Peguei um vértice, tracei a reta que passa no incentro, quando continuou e encostou aqui no circuncírculo, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui acaba sendo o médio do arco que ficou determinado aqui, BC. Tudo bem? O arco que fica oposto lá ao vértice que você começou a tua análise, tá bom? Então, se eu traçar a reta BI, com certeza N vai estar sobre essa reta. Como é que eu afirmo isso? Bom, eu afirmo isso porque eu provei isso no item anterior, tá? A, I e M eram colineares. Vértice, incentro e ponto médio do arco, vértice, incentro e ponto médio do arco. Então, ó, aqui eu tenho dois arcos medindo aí 2 beta e 2 beta. Tudo bem? Vamos dizer que esse ângulo aqui vale 2 beta, né? Na verdade, 4 beta dividido por 2, 2 beta. Então aqui, beta e beta. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Bom, só tem um detalhe. Um outro detalhe é o seguinte, na teoria, né, de construção do círculo exinscrito, a gente aprende o seguinte, que para construir o centro do círculo exinscrito a um triângulo, a gente precisa ou da interseção de duas bissetrizes externas, no caso aqui do vértice A e do vértice C, ou da interseção de uma bissetriz externa vindo do vértice C ou do vértice A e uma bissetriz interna vindo desse tipo de vértice aqui, ó, tá vendo? A interna referente ao vértice que está oposto lá ao lado que está sendo tangenciado, tá bom? Para quem não lembra disso, dá uma olhada lá nos capítulos de teoria, no FME volume 9, no livro do professor Eduardo Wagner, quer dizer, tem tantos outros aí que falam dessa propriedade aí, tudo bem? Então a gente consegue afirmar o seguinte, que B, tá? I e IB são colineares.
Por quê? Porque eu só construo IB através da intersecção da reta suporte de BI, tá? E da bissetriz externa, por exemplo, partindo aqui do vértice C. Tudo bem? Então, ó, BI e IB, tá? É um conjunto de pontos, tá bom? Que está contido aí numa reta R. Tudo bem? Ou seja, eles determinam a reta R, tá? Só que no item anterior, eu mostrei para você que BI e N constituem também uma mesma reta, R'. Só que B e I é um par de pontos, né, que constitui já uma única reta. Como B e I aparece aqui de novo, eu consigo afirmar que R e R' são coincidentes. Ou seja, a gente está falando, na verdade, do mesmo conjunto de pontos, né? A gente está falando da mesma reta. A reta R e a reta R' são a mesma reta, tá bom? Então eu consigo afirmar que B, I, N e IB são colineares, tá bom? Então fica mais fácil, né? Eu posso vir aqui e colocar de fato IN e IBzinho e B, tá? Na mesma reta. Tranquilo? Show de bola? Essa análise aí era necessária para o que a gente vai provar agora. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Bom, agora a minha missão é mostrar a você que IN é congruente a N e B. Ou seja, essa distância IN é congruente a N e B. Tá bom? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Bom, eu vou traçar aqui, ó, IC. IC é uma bissetriz interna, né? Então, ó, vai ficar teta, teta, como a gente mostrou aqui no exemplo anterior. Tudo bem? Bom, se eu traçar aqui, ó, NC, se eu traçar NC, como que vai funcionar? Esse ângulo aqui, ó, vai ser beta. Por quê? Está inscrito no arco AN, portanto ele tem que medir a metade, né? Só que pelo item anterior, eu mostrei para você que do N até o incentro e do N até um dos pontos que determina o arco aqui, ó, AC, esses segmentos têm que ser congruentes. Olha aqui, ó. Do ponto médio do arco até um vértice, do ponto médio do arco até um incentro, tem que ser congruente. Então, ó, aqui, ó, é congruente aqui, ó. Tudo bem? Então, 5 marcações, 5 marcações. Tá tranquilo? Show de bola. Legal. Agora tem uma outra coisa interessante. Eu consigo garantir que C e B é uma bissetriz. Bissetriz externa, referente ali ao vértice C aqui, nesse triângulo ABC. Esse ângulo aqui, ó, tem uma bissetriz que passa aqui no C e no IB. Por quê? Porque a construção do círculo inscrito parte disso, né? Isso é teoria, isso é fundamental, tá? Bom, e se essa reta aqui é uma bissetriz, significa o seguinte, que essa parte do ângulo aqui, ó, é congruente a essa parte do ângulo aqui, ó. Tudo bem? Tá tranquilo? Agora vamos pensar rapidinho no que isso significa. Bom, eu sei que aqui, ó, vai acabar sendo θ mais beta. Θ mais beta. Tá tranquilo? Show de bola. Olha só, CI não é a bissetriz do ângulo BCA? E o ângulo AC alguma coisa, vou botar o ponto aqui, sei lá, T, ACT também tem bissetriz aqui, ó, C e B. Tudo bem? Então, essas duas retas aqui, ó, elas são bissetrizes de dois ângulos suplementares, né? Os ângulos suplementares são os ângulos ACB e ACT. Tudo bem? Quando você tem isso, você tem um par de bissetrizes que forma 90 graus. Tudo bem? Isso é fácil, tá? Bom, então eu consigo afirmar que esse ângulo aqui, ó, vai ser 90. Tá tranquilo? Show de bola? Bom, se aqui é 90 e aqui é θ mais beta, aqui é o 90 menos θ mais beta. Tá tranquilo? Show de bola? Beleza. Quanto é que vai valer esse ângulo aqui, ó, que eu tô pintando de azul? Bom, ele vai valer o 90 menos esse θ e esse beta. Então ele vai valer 90 menos θ mais beta.
Então 90 menos θ mais beta e 90 menos θ mais beta significa que NC e B é um triângulo isósceles, né? E se eles são, se isso aqui configura um triângulo isósceles, eu posso marcar aqui, ó, com 5 marcações também. Eu acabei caindo no exemplo do seguinte, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tudo bem? Tá? E eu tenho aqui CN sendo a mediana relativa à hipotenusa I e B, tá bom? E de fato, a gente pode confirmar isso olhando para o primeiro lema, né? O primeiro lema, quando você tem uma mediana, tá, relativa à hipotenusa num triângulo retângulo, ela vale a metade da hipotenusa aqui. É isso que está acontecendo. Se eu chamar aqui de x, aqui x, tudo vai ser 2x e o tamanho dessa mediana vai valer x. Tá tranquilo? Tá de boa? Então, até aqui a gente conseguiu entender o que está acontecendo. Beleza? Agora o nosso próximo passo, tá, é mostrar o comprimento de uma flechazinha FB. Tudo bem? Eu vou deixar aqui FB indicado para você, para a gente no próximo quadro aqui mostrar de fato o que é FB. Bom, FB é a união entre o ponto médio da corda AC e o ponto médio do arco AC. Tá tranquilo? É isso que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que o comprimento dessa flecha ele tem que ser a semidiferença do raio do círculo ex-inscrito com respeito ali ao ex-incentro IB e o raio do incírculo desse triângulo. Beleza? Então, pessoal, bom, a gente vai provar agora aqui, eu dei uma limpada aqui na nossa figura, a gente vai provar que o comprimento de MN, que é essa flecha aqui, FB, ele é a semidiferença ali que eu deixei ali escrita para vocês, onde RB é o raio do círculo ex-inscrito aqui, centrado em IB, e Rzinho é o raio do círculo inscrito ao nosso triângulo, que fica centrado, tá? O círculo fica centrado no ponto Izinho. Tudo bem? Bom, tranquilo. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu já sei que MN é a união de dois pontos médios, né? Do arco AC e da corda AC. Portanto, ó, aqui tem que ter 90 graus. Por que isso? Porque MN fica sobre a reta ON. Tá bom? Isso aqui é uma reta, por mais que não pareça, tá? É uma reta. OMN é uma reta. É aquela retinha que você constrói, né? Fazendo a união, baixando a perpendicular, né? A partir do circuncentro até o lado AC. Né? E no prolongamento, isso toca no ponto médio do arco AC, porque fica um diâmetro aqui determinando um eixo de simetria, então o N tem que estar sobre esse eixo de simetria, porque N é ponto médio de AC. Tudo bem? Então não tem problema, isso aí não é nada que demais eu afirmar isso aqui que eu afirmei, não. Tudo bem? Então MN é perpendicular, tá bom? Até a definição de flecha, né? É a união do ponto médio do arco com o ponto médio da corda, tá? Então beleza. Bom, eu sei que existe um ponto aqui. Eu sei que existe um ponto por aqui, assim, ó. E esse ponto é o ponto Q, sei lá quem é. Esse ponto Q é o ponto de tangência do círculo inscrito ao triângulo, tudo bem? É o ponto de tangência do círculo inscrito ao triângulo, tá? No qual eu consigo escrever aqui, na verdade, traçar o raio IQ, tudo bem? Então, existe o nosso incírculo aqui e o raio dele é IQ. Tá? E o raio é perpendicular ao ponto de tangência, né? Então, traçou ali. Então, IQ é perpendicular a AC. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que também fica clara pra gente aqui, deixa eu só apagar esse pontilhado que eu fiz aqui. Uma outra coisa que fica clara aqui também pra gente é isso aqui, ó. IBL, tá? L, eu tinha falado que era o ponto de tangência do círculo vermelho aqui, em relação a esse lado AC. Né? Então, do ponto de tangência até o centro, a gente determina um segmento que é perpendicular, tá? Ao lado AC. Tá? Então, como eu sei que IQ, MN e L e B são perpendiculares ao mesmo segmento, eu consigo afirmar que esses três são paralelos. Tudo bem? Tá tranquilo? Bom, agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui a régua raiz e vou construir esse segmento de reta aqui, ó. Olha só.
Beleza? Segmento de reta Q, IB e IL. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos lá então. O que vai acontecer? Legal. QL já está traçado, né? Ó, QL já está traçado. Eu vou traçar aqui o I e B. Espera aí que eu vou pegar outra cor. Roxo também não vai dar. Vou pegar o azul. É o seguinte, eu vou traçar o segmento de reta aqui que passa em I, N e IBzinho. Como é que eu afirmo que I, N e IBzinho estão na mesma reta? Porque eu já mostrei isso no take anterior, né? No vídeo anterior. No vídeo anterior não, alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, eu mostrei para você que B, I, N e IBzinho constituem a mesma reta, né? Lembra que eu mostrei sobre R e R', elas são coincidentes? Então eu consigo garantir que a diagonal desse quadrilátero aqui, ó, I, Q, I, B, L, esse quadrilátero, tem uma diagonal I e B que passa por N. Isso é verdade. A outra diagonal dele é essa aqui, ó, Q, L. Tudo bem? Porque QL está sobre a reta AC. Tudo bem? Bom, legal. Eu vou desenhar de uma forma aqui bem diferente do que está exposto ali o nosso desenho. Mas isso vai ajudar muito o pessoal a entender. Vai ficar assim, ó. Digamos que tem aqui... Digamos que tem aqui essas retinhas, tudo bem? Tá? Vamos dizer que esteja assim, ó, I, Q, I, B, L. I, Q, I, B, L. Tá? Repara que I, Q, tá? E L e B são paralelos, porque eles são perpendiculares ao mesmo segmento AC. Então, se esse segmento é paralelo a esse, com certeza isso aqui é um trapézio. Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo que esse quadrilátero aqui, ó, de lado roxo, roxo, verde, verde, isso aqui é um trapézio. O mais feio que possa parecer. Isso aqui é isso aqui. Tudo bem? Tá tranquilo? Bom, e o que a gente conseguiu mostrar aqui, além disso, é o seguinte, ó. Se você traçar as diagonais, ó, tracei as diagonais. Vai ficar um pedacinho no meio, tá? Que é a união dos pontos médios dessas diagonais. Tudo bem? Agora dá uma reparada aqui no seguinte. Bom, M é o ponto médio da diagonal QL, né? Então, M está aqui, ó. Tá tranquilo? Bom, eu posso afirmar que esse ponto aqui é o ponto N? Não sei. Vamos ver. Vamos lá. Eu sei que MN é paralelo às outras bases, né? Então, com certeza o N está sobre essa reta aqui, pontilhada, porque ela é a única reta que é paralela a IQ e a LIB passando por M. Tudo bem? Então, o N, pelo menos, está sobre essa reta aqui. Tudo bem? Só que eu sei também que o N é um ponto da diagonal I e B. Então, I e B intersectando com essa reta aqui que é paralela, que passa por M. Então aqui só pode ser o ponto N. Entendeu? Então o que a gente consegue ver? Que MN é a união de pontos médios das diagonais aqui, tá? E essa ideia sai da onde? Sai daqui, ó. De M ser ponto médio de QL. Como M é ponto médio de QL, tá? E MN é paralelo às bases, isso constitui automaticamente a reta aqui, suporte da base média e da mediana de Euler. Ou seja, MN é mediana de Euler desse trapézio aqui que eu acabei de colocar para vocês. E o comprimento da mediana de Euler, tá? De um trapézio, ele é a semidiferença das bases. Ou seja, qual é o tamanho de L e B? L e B é o tamanho do raio do círculo vermelho aqui, né? Isso é Rzinho de B. Tudo bem?
tá? Então isso aqui vale Rzinho de B. E qual é o tamanho de IQ? Bom, IQ é o raio do círculo inscrito ao triângulo, Rzinho, tá? Então fica Rzinho de B menos Rzinho sobre 2. Tá tranquilo? Show de bola? Então o que a gente acabou de aprender aqui é o seguinte, a flecha, tá bom? A flecha que a gente quer considerar aqui, calcular, ela sempre é a semidiferença do raio do círculo inscrito relativo ao lado que tangencia, né, um ponto que contém essa flecha aqui, tá bom? E o raio do círculo inscrito ao triângulo ABC. Tá de boa? Tá tranquilo? Então, dá uma respirada que a gente vai colocar aqui mais um quadro onde a gente vai apresentar mais alguns lemas. E aí pronto, quando você olhar para o desenho do Teorema de Steiner, você vai olhar e já vai perceber automaticamente a relação dos 5 raios. Valeu? Fala aí, amiguinho. Bom, vamos lá. Quinto lema antes da gente começar a falar do nosso teorema em si. Bom, aqui eu coloquei o nosso triângulo em questão ABC com os círculos inscritos, tá bom? Do nosso caso aqui. Bom, amiguinho, o que acontece aqui é uma parada muito importante, inclusive já caiu na prova da EPICAR esse lema aqui que eu vou botar para vocês, tá bom? O que acontece é o seguinte, o tamanho da tangente, tá? Ele é invariante em relação aos círculos inscritos. Isso é uma coisa muito importante. É o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, essa primeira tangente, B até o ponto X aqui, tudo bem? B até o ponto X. B até o ponto X tem o lado AB, que está oposto ao ângulo C, portanto a medida dele é Czinho. ABzinho vale Czinho, tudo bem? Bom, e aqui eu vou chamar de, sei lá, M, tá tranquilo? Bom, então do A até o X vale M, então do A até esse ponto de tangência aqui também vai valer Mzinho, tá? Como esse lado está oposto ao ângulo Bzão, então o valor dele é Bzinho. Então aqui vale Bzinho menos Mzinho, tá? Bom, e aí, como essa tangente é igual a essa aqui é B menos Mzinho. Tá tranquilo? Show de bola? Só estou aplicando aqui o teorema das tangentes, tá? Tangentes traçadas de um mesmo ponto são sempre congruentes, tá? Bom, o fato é o seguinte, se B até X é uma tangente a esse círculo, B até T é a outra tangente em relação a esse círculo. Portanto, BT tem que ser igual a CX. Logo, isso aqui, que vale C mais M, tem que ser igual a isso aqui. Tudo isso aqui tem que valer C mais M, tá? Como eu sei que BCzinho vale Azinho, tá? Porque está oposto ao vértice com o nome A, então a gente sabe que A mais B menos Mzinho vai valer C mais Mzinho. Tudo bem? E aí a gente consegue concluir o seguinte, que A mais B menos C é igual a 2M, tá? Isso é a mesma coisa aqui. Se eu adicionar aqui dos dois lados C, vai ficar A mais B mais C menos C igual a 2M mais C. Tudo bem? Bom, isso aqui significa dizer que o perímetro menos C é igual a 2M, o que implica dizer que 2P menos 2C é igual a 2M. E, portanto, P vai ser igual a C mais M. Tá? Bom, então o semiperímetro desse triângulo aqui, ABC, ele é o tamanho dessa tangente, C mais M, tá? Que é o tamanho dessa tangente, BT. Repare que BX é igual a BT. Tudo bem? Bom, então o que a gente acabou de provar é o seguinte, não interessa, de um vértice aqui até o ponto de tangência no círculo inscrito, tem que valer o semiperímetro. Tá tranquilo? Entendemos isso? Beleza. Se você não entendeu, volta aí, vê essa demonstração, que eu vou apagar essa parte aqui e eu vou usar essa mesma ideia para poder provar de fato o que eu quero mostrar. Tudo bem? Vamos lá. Então, galera, olha só. Eu dei uma apagada aqui. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que de B até T tem que valer o semiperímetro desse triângulo ABC aqui. Tudo bem? Bom, avaliando a situação da mesma forma, ou seja, de maneira análoga, eu consigo afirmar que de C até T' também tem que valer o semiperímetro. Tudo bem? Pelo mesmo raciocínio. Se você não entendeu isso, tenta provar. Faz a mesma coisa que eu fiz alguns segundos atrás aí para provar que de BT vale semiperímetro. Você faz de C até T'. É a mesma coisa, não tem problema. Tá bom? É um teorema conhecido que inclusive caiu na EPICAR. Tá? Agora, olha só que legal. Né? Eu sei que se eu chamar aqui de X, por exemplo, Xzinho, aqui vai ser P menos X.
Agora repara que tudo é P, aqui ó, de B até T, então aqui tem que ser X, para poder dar P. Então o que a gente conseguiu mostrar? A gente conseguiu mostrar que BT' é igual a CT. Tranquilo? Show? Então, ó, BT' igual a CT. A gente acabou de mostrar que não interessa o que vai acontecer. A distância de um vértice até o ponto de tangência do círculo inscrito, tá bom? Essa distância ela se mantém, tá vendo? Ó? Essa e essa vão ser iguais, tá tranquilo? Se elas estiverem sobre uma reta suporte, a mesma reta suporte. Tá tranquilo? E a consequência direta disso é o seguinte: se isso rola, significa que o ponto médio desse segmento T'T é o mesmo ponto médio do segmento BC. Tá tranquilo? Não é difícil provar isso também não, tá? É um teorema também bastante fácil. Então, se BC tem um ponto médio Mzinho, por exemplo, tá? Então T'T também tem o mesmo ponto médio Mzinho, tá bom? Senão vai dar problema. Tenta provar isso aí, que é uma coisa também muito fácil. Não é difícil não. Você bota lá o segmento T'T, diz que tem um ponto médio M, tá bom? Bom, e depois você afirma que B e C tem um ponto médio M', tá? E tenta mostrar que M coincide com M'. Qual é a grande sacada que você vai utilizar? A grande sacada que você vai utilizar é que BT' é congruente a CT. Quando você tem isso ao seu favor, você vai fazer ali uma manipulação algébrica ali, um sisteminha, e você consegue provar, tá bom? O que eu estou falando. Ou seja, você vai acabar mostrando que M' e M, na verdade, são o mesmo ponto. Tá tranquilo? Bom, eu acho que já é o suficiente para a gente usar agora, para a gente entender a demonstração do Teorema de Steiner, beleza? Fala aí, amiguinho. Bom, finalmente a gente vai falar agora aí do Teorema de Steiner, tranquilo? A gente já sabe os lemas necessários. Então, agora é só aplicar as nossas noções aqui. Bom, deixa eu só situar você aqui no que está acontecendo. Tem um triângulo ABC, o círculo que o circunscreve, tudo bem? De centro O, tá? Aqui I sendo o seu incentro, tá bom? Aqui IA, IC e IBzinho, tá? São os centros dos círculos inscritos a esses triângulos com respeito aos lados BC, AB e AC, tudo bem? Cada raio desses círculos está simbolizado aqui representado por Rzinho de A, Rzinho de C e Rzinho de B. Tudo bem? Eu não vou desenhar os círculos porque não é necessário. Tem muito livro que faz o desenho todo, mas não é necessário isso não. Tá tranquilo? Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui? Bom, eu vou usar aqui, né, como ferramenta o N, que é o ponto médio do arco BC, o qual a gente já estudou um lema a respeito sobre ele. Tá? De frente aqui, né, um ângulo de 2α, portanto BC tem que valer 4α, então BN é 2α e NC é 2α, essa é a primeira coisa que a gente percebe. Bom, o segmento de reta que une ON, ou seja, N é o ponto médio de BC e O, o centro do círculo azul aqui, tá? Com certeza ele intersecta ao lado BC no ponto M, que é médio de BC, tá? Porque isso é a definição de flecha, tá? Flecha é a união de pontos médios de um arco e uma corda no mesmo círculo, tá? Associados à mesma corda, tá bom? BC, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter o seguinte aqui. Bom, primeira coisa, OM perpendicular a BC, tranquilo, show de bola, não tem problema. Tranquilo. O que mais que a gente vai ter aqui? Bom, uma coisa muito importante é notar que Izinho C, A e Izinho B são colineares. Como é que a gente prova isso? Bom, seguinte, eu sei que esse ângulo vale 2α, portanto o ângulo aqui, ó, externo tem que valer 180 menos 2α. Então a bissetriz desse ângulo vai valer 90 menos α, tá? Isso é muito importante. Por que bissetriz? Como é que você afirma que isso é uma bissetriz, Hamilton? Porque a união de um vértice do triângulo com seu ex-centro, tá? Determina uma bissetriz externa, no caso. Nesse caso aqui é externa, porque se fosse o vértice B seria interna, tá bom? Mas pela figura aqui vai ter que ser externa, tá? Bom, e a gente vai fazer a mesma coisa, né? A união de A com o seu ex-centro, tá bom? Vai ser também uma bissetriz externa, tá? Bom, como esse ângulo aqui, ó, 180 menos 2α é OPV com esse ângulo de 180 menos 2α,
Então eu consigo dizer que A e C está sobre a mesma reta suporte que A e B. Portanto, IC, A e B são colineares. Então ficou provado aqui que existe uma única reta que passa aqui, tá? E aí existe também aqui a interseção dessa reta com o círculo azul, que eu chamei de N', tá? A gente vai mostrar que isso aqui é um antinodo aqui em relação a N. A gente vai mostrar que ele é o ponto diametralmente oposto de N com respeito aqui a esse círculo centrado em O, tá bom? Vamos mostrar isso. Bom, eu sei que esse ângulo aqui, por ângulos OPV, vai valer 90 menos alfa. O que deixa claro aqui, BN' ser um arco de 180 menos 2 alfa. E se isso ocorre, tá? E eu tenho BN valendo 2 alfa, significa que NN' tem que valer 180 graus. Portanto, eu consigo colocar aqui, ó, o prolongamento da reta, NO em ON' e consigo afirmar que N', O e M são colineares. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e esse ponto é único, né? Tranquilo? Bom, o que mais que a gente consegue ver aqui? Bom, esse ponto aqui é o ponto de tangência T', tá bom? E aqui é o ponto de tangência T, tá? Você lembra que no outro quadro eu mostrei para você que desse ponto aqui até T é o semiperímetro do triângulo ABC e desse ponto aqui até T' é o semiperímetro do triângulo ABC? Mostrei isso, né? Bom, e ao ter mostrado isso, eu também mostrei a você que se BC tem um ponto médio M, então T'T também tem um ponto médio M, tá? Deixei até como exercício você mostrar que M era igual a M', tá bom? Para mostrar que BC e T'T teriam o mesmo ponto médio, tudo bem? Por geometria analítica isso é bem automático, bem fácil também, tá? Tendo aí a noção de que BT' era igual a CT, tá? Provar isso seria bem tranquilo, tá? Então, a gente já consegue afirmar que T' e T tem ponto médio em M, né? Então, eu consigo afirmar que esse segmento aqui, ó, é congruente a esse segmento aqui. Tudo bem? Tá? Bom, como RC, M, N' e RB são paralelos, por que são paralelos? Porque todos eles fazem 90 graus com a mesma reta. Tudo bem? Ó, todos eles fazem 90 graus com a mesma reta. Tá? Se eles são paralelos, então a gente configura aqui, na verdade, um trapézio, né? Trapézio esse retângulo. Né? Bom, e como essa parte aqui, MT, é congruente a MT', então isso aqui com certeza é a base média do trapézio. Né? Porque ela é paralela às bases e dividiu aqui ao meio a sua altura, aqui no caso. Né? Então a gente consegue dizer que MN' é a base média desse trapézio. E se MN' é a base média desse trapézio, significa que MN' tem que ser a média aritmética das bases. Então tem que valer RC mais RB dividido por 2. Esse pedaço aqui, ó. Tá? Tranquilo? Bom, e esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui não é a flecha Fzinho de A? Ou seja, é a flecha com respeito ao lado de medida A, tá? Oposto ao ângulo de Azão, né? Então o tamanho é Azinho, né? Aqui. A flecha, eu lembro de ter falado para você num outro lema, que era a semidiferença do raio do círculo inscrito com respeito a esse lado e o raio do círculo inscrito a esse triângulo. Então eu posso afirmar que a flecha F de A, Rzinho de A menos R sobre 2. Tudo bem? E a gente provou isso, só que a gente provou para o lado B, tá? Agora a gente só está usando a informação para o lado A, o raciocínio de forma análoga, tá? Eu consigo afirmar também que MN, né, adicionado a MN', ó, MN adicionado a MN' é NN', né? Só que NN' é a união aqui de dois pontos do mesmo círculo passando pelo centro. Então a gente está falando do diâmetro. Então isso aqui é igual a 2 vezes o raio do círculo circunscrito ao nosso triângulo ABC. Bom, então MN vai ser FA, que é isso aqui, RA menos Rzinho sobre 2. MN' vai ser a média aritmética aqui entre RC e RB. Então RC e RB sobre 2. Isso vai ser 2R.
Bom, agora é fácil, né? Multiplica todo mundo por 2 aí e você vai sair com 4R é igual a RA mais RB mais RC menos Rzinho. E aí, fica aprovado aí o teorema de Steiner. Show de bola? Fala aí, amiguinho. E aí, gostou dessa odisseia de hoje? Tá bom? Acho que nunca mais deve ter um vídeo tão longo quanto esse aqui no canal. Bom, a aplicação desse tipo de teorema aí é bem útil em problemas de Olimpíada. Não é muito útil para problemas de nível de concurso militar, tá? Em geral não cai muito. Pode ser que possa aparecer numa prova aí do IME ou se o Colégio Naval perder muito a mão, cair um negócio desse, tá? Mas é uma coisa que a gente aprende muito com os lemas durante o processo de demonstração, tá bom? Então, eu acho que o objetivo final de aprender o teorema nem é tão relevante. Acho que o que é mais relevante nessa nossa explanação aí foi o conjunto de lemas, de ideias novas que a gente teve que aprender para poder chegar a essa conclusão final aqui. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilha, tá bom? Esse vídeo, curte esse vídeo aqui. Valeu, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente que todo dia às 18 horas da noite a gente está postando conteúdo aí firme e forte para levar você rumo ao seu sucesso. Tem também aqui na descrição desse vídeo um linkzinho que leva você direto para o meu grupo lá no Telegram, tá bom? Grupo esse onde a gente fala de matemática 24 horas por dia, tá bom? Para ajudar você a chegar no seu objetivo, conseguir passar no seu concurso e aprender muita matemática. Agradeço a todos, até a próxima. Fui!